Desde que eu tive a depressão, que foi em 2008, né, que ele comentou, eu fiquei tentando ali, eu tive que parar realmente tudo, porque eu fiquei 10 anos ininterruptos, emendando uma coisa na outra e sem ter pensado sobre aquilo, né? As coisas vinham vindo para mim, eu ia encarando, ia aceitando, ia indo, sei lá, tava em todas as revistas, tava meu nome, eu era uma figura pública que na época eram só paparazzis, né? E revistas impressas, também não tinha Instagram, não tinha site, não tinha essas coisas, então eu me vi virando coluna uma de jornal, né? Tinha umas paradas assim, jornal, né? Então eu me vi virando uma figura que eu não tinha controle sobre aquilo, assim, tipo, sei lá, eu ia tirar dinheiro no 24 horas, mas no caminho até chegar no 24 horas era toda uma história contada que não era o que eu tinha ido fazer. Ah, Priscila sai com uma roupa e tal, e aí na hora encontra um fã aqui, nanana. Tipo, era criada uma história que não era a minha realidade, assim. Então, aquilo tudo ficou muito confuso pra mim. As pessoas ainda têm a oportunidade hoje de postar pelo menos a sua versão, né? Exatamente. Fazer um story e tal. A gente já tá mostrando como que a gente tá fazendo, o que a gente tá fazendo. Então, normalmente, os sites, eles sugam o que a gente faz a nossa matéria. Sim. Às vezes eles distorcem ou escrevem tudo errado, né? Gostam de ter uma chamada texto, sensacionalista ali, né? Pra chamar clique, Mas, enfim, a gente que tá, pelo menos, postando a foto e falando aqui na caixinha de perguntas e não sei o quê. Mas naquela época, não. Outras pessoas faziam isso por você e você não tinha como mandar retratar, por exemplo. Se fosse sair uma retratação, era 4 linhas micras, assim. Então, era bem complicado. E eu comecei Como eu trabalhei muito... de volume de trabalho mesmo, minhas personagens eram personagens que tinham uma grande abrangência na trama, eu não tinha muito tempo para mim, assim, eu fui criada em BH, minhas amigas as minhas amigas são as que estão em BH até hoje, assim. Até hoje são essas as minhas amigas, não que elas estão em BH até hoje, gente, sai daí, não. São essas as minhas amigas que estão lá. Então, eu fui pro Rio sozinha, assim, fui com a minha mãe, que eu era pequena. Tinha 16 anos, mas eu fui... Eu não mas me... é outra geração, né? A gente era muito mais... pra viver sozinha, assim, sabe? Pra encarar tudo. É que a gente é de uma geração que brincou de barba até os 12, 13, né? Hoje em dia, a menina de 12, 13 já tem 5 milhões de seguidores no Instagram, né? Canal já faz YouTube, publi. Sim, e já exatamente. tá com um apartamento que o pai deu. Ou que ela comprou também. Que ela comprou pro pai. Em Miami. Em Miami. Realmente. Então, assim, eu não me sentia nem um pouco preparada pra encarar tudo aquilo. Então, minha mãe foi antigamente comigo. tinha acabado de ficar mocinha. Exato, a grande exato. maioria ainda era virgem, ou tava começando a ter os primeiros namoros. Eu cheguei no Rio de Janeiro, as meninas do Rio já eram mais avançadas mesmo naquela época. E eu fiquei bem assustada, assim, né? Peraí, deixa eu entender. É porque o Rio é um lugar à parte, né? E eu vindo de BH, que é uma coisa mais tradicionalista mesmo, assim, conservadora. Sim. Então, tudo tava bem estranho. E eu acabei, eu não tinha muito a vida pessoal, o lado de sair com alguém, ou de até mesmo ficar falando no telefone com as minhas amigas por horas, porque eu não tinha tempo. Eu saía da gravação, que às vezes durava 12, 14 horas, e ainda tinha um programa de televisão, uma entrevista para dar, uma foto para fazer. Texto para estudar. Acabei desenvolvendo uma técnica de decorar texto, porque eu quase não tinha tempo para decorar. É a técnica dela? Nossa, isso não é é técnica, técnica, mas a rapidez. Ela e assim. Fagundes, não sei quem decora mais rápido, sinceramente. Talvez ele tenha, observando ali, eu já tenha sugado também a experiência surreal, dele. Porque você lê e decora? Sim. Você fala assim, ó, no final do programa tem que falar um número de telefone que é daqui a 2 horas ela vai falar. O número certinho. Número eu não sou tão boa. Não, é boa sim. Eu sei porque a gente já passou por várias A gaveta situações. de arquivos dela, sabe? Então, mas aí eu vou apagando coisas É engraçado que ela... eu não em tenho 18 de 1933, você estava com a roupa azul. Eu não tenho esse você lado falou- capricorniano, então meu tá. amor. Isso é coisa Você não de guarda, Capricórnio. não. Não guardo. Eu acho que eu tenho. tinha tanta coisa, né, pra guardar que a vida, assim, ó, O eu ia espacinho do apagando. rancor aqui. Ia apagando. Quando a gente se conheceu, ele falou, tá, mas não sei o quê, como que foi nessa época? Eu falava, não sei. Teve um dia que ela falou assim, pessoal, mas eu não você sabia. lembra desse dia? Eu falei, lembro, você tava com a roupa tal, você chegou não sei o quê, a gente fez assim. Ela falou, Eu fui aprendendo a ter memória pessoal, afetiva, vida, a partir de então, assim.